mesmo, eu já tive algumas vezes aqui. Eu lembro que o primeiro culto que eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para os irmãos, de estar compartilhando aquilo que Deus coloca no nosso coração, foi na outra igreja. Quem lembra disso? Foi lá embaixo, né? E assim, que tempo ali de começo, né, Rosimar? Um tempo de desafio. E hoje nós viemos para cá, para essa casa, essa igreja linda, nesse tempo aí de crise, de pandemia, e vocês estão firmes, amém? Mas eu queria honrar a vida dos nossos pastores, pastor André, pastora Regiane. O pastor Daniel, ele, toda vez que ele vai ministrar para os líderes, ele fala que o líder tem que ter 3 C. Não sei se você já ouviu falar disso. São 3 Cs. Caráter, carisma e conhecimento. Né? E vocês são privilegiados. Os pastores de vocês têm conhecimento, têm carisma e, acima de tudo, têm caráter. Conheço eles de cadeira cativa. Nós somos amigos e glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Amém? E você também, que é um pastor de célula, de GV, lá em Campo Belo nós falamos de GV, né? Aqui é célula. Você também é um privilegiado de estar passando aí 3 anos, o aniversário da igreja. Glória a Deus. Gente, Deus é muito bom. 3 aninhos, né, pastor? Uma criancinha ainda. A Valentina é mais velha que a igreja, mas glória a Deus. É o começo daquilo que Deus vai fazer no nosso meio, amém? Tem uns irmãos aqui de Campo Belo, povo bonito, viu, gente? Glória a Deus, misturando com o povo mais bonito ainda aqui de Santana. Amém. O Cleicinho tem 2 cidadanias, você sabe, né? Agora vai ser 3, é Santana, Cristais e Campo Belo. Cleicinho, amigão nosso, glória a Deus, caminhamos junto. Eu comecei também na casa dele, viu, pastor? E tá velho, Cleicinho tá velho. Mas nós começamos lá e todo mundo que vai no Cleicinho, gente, multiplica. Ele tem uma unção de multiplicação, glória a Deus pela vida dele. Amém. Gente, é um privilégio ser convidado para o aniversário. Gente, que importância, de verdade. Eu estava quase chorando, de verdade. Eu vou ficar aqui porque eu sou machão, né? Não vou chorar não. Mas que privilégio, ceia e festa, aniversário da igreja. Glória a Deus, amém? Eu não vou demorar, a minha mensagem ela tem no máximo 25, 30 minutos, mas assim, uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Eu trouxe um pouquinho ontem, foi o nosso primeiro culto de adolescentes e jovens, ali em Campo Belo, o Yuti. E ele estava parado também. Adolescente jovem, você sabe, né? Ele não fica sem cumprimentar, ele não fica sem abraçar. Então é um desafio para nós lá na igreja, o pessoal lá na Ecleia. O Sérgio sabe muito bem, a gente gosta de abraçar, de beijar, o pastor André falou muito bem. E o adolescente, o jovem, gente, não tem jeito. Não senta perto, ele senta quase grudado no outro assim. E aí é um desafio para nós. Pedir para ter que ir embora rápido, para não ficar aglomerado fora da igreja. Assim, é um tempo que nós nunca imaginávamos na nossa mente, no nosso coração, ter passado ou iria passar por isso. E nós temos um desafio aí, Deus colocou no meu coração essa palavra. E ontem eu falei para ele sobre avivamento. Né? O que Deus espera do jovem e um adolescente nesse tempo de crise. Né, um adolescente que de repente ele precisa estar junto, um jovem precisa estar junto, de saber os fundamentos da nossa fé, saber quem é Deus, o que é família no plano de Deus, o que é estar em igreja, o que é estar em comunhão. O jovem adolescente ele precisa disso. Mas uma coisa eu entendo que nós precisamos para esse tempo, é ser uma igreja avivada. Sabe, eu amo o Cleicinho, né? Não é porque ele está aqui, eu falo onde eu vou. É impossível ficar perto do Cleicinho no momento do louvor e você não sentir o avivamento, o Espírito Santo te tomar e você ser uma pessoa mais avivada, reavivada na presença de Deus, amém? E nós precisamos desse tempo e é isso que nós vamos falar essa noite. Abra sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 5. Eu quero ser breve, mas bem objetivo, amém? Então você vai me acompanhando aí, que eu coloquei alguns versículos bíblicos, alguns versículos aqui da Bíblia, que nós vamos correr nele. Atos 5, do 12 em diante. Para quem gosta de intitular a palavra, Igreja em tempos de crise, amém? Igreja em tempos de crise. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que nós estamos vivendo a pior
crise que a humanidade já passou. Nós vimos falando agora no carro, nós já tivemos crise na área econômica, nós já tivemos crise na área da ciência, nós já tivemos crise na área da religião. Se você vê Europa, Estados Unidos, todos os países passaram por crise, só que as crises elas eram localizadas. Crise na Europa, aí a União Europeia ia lá, sustentava aquele país e ele crescia novamente. Teve um caso agora da Espanha, há pouco tempo, estava quebrando, a União Europeia foi lá e ativou novamente a Espanha. Agora a crise, querido, ela é global. Ela não é mais local, ela é global. E ela pegou todas as esferas da humanidade. Pegou ciência, economia, educação e principalmente a parte religiosa. Nós estamos aí com uma dificuldade muito grande, principalmente se reunir. Então eu quero falar igreja em tempos de crise. O que é ser igreja em tempo de crise? Nós estamos preparados? Como nós vamos nos preparar para esse tempo? O que nós temos que fazer durante esse período? Amém? Atos 5, versículo 12 em diante. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Versículo 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e dos que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Eu vou repetir, todos eram curados. Queridos, nós temos aqui uma igreja avivada. É o princípio da igreja. A primeira igreja, Jesus ele faz uma promessa para os discípulos, ele fala, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar sobre vocês o meu Espírito, ele vai revestir vocês de poder, e vocês vão pregar até os confins da terra, e vocês vão batizar e ensinar no meu nome aquilo que eu passei para vocês, vocês vão ter que passar para outras pessoas. Então nós temos aqui uma igreja avivada. Ângelo, mas o que é avivamento? Imagine a cena, nos dias de hoje, Pedro passando de frente da UPA dos hospitais, e a sombra dele projetada ali nas janelas, e de repente os doentes coronavírus saindo do hospital, porque Pedro não pode entrar, por causa do decreto, protocolo, ele não poderia entrar, mas de repente, com tanta fé e tanta unção que ele tinha, ele passa de fora da UPA, de fora dos hospitais, Santa Casa, pós-saúde, das casas. Aqueles que não têm leito no CTI, eles estão em casa e Pedro, de repente, ele passa e a sombra dele começa a curar as pessoas. Eles saem e eles são curados do coronavírus. Imagina, querido? É um avivamento. É uma igreja totalmente avivada. Sabe, mas quando nós olhamos para uma igreja desse nível, desse porte, a gente fala assim, nossa, está muito longe. Eu falei com os jovens ontem, nós oramos pelo Messias também, e eu falei para os jovens, gente, nós precisamos entender que jovem adolescente, ele é ousado, ele é intrépido, então pelo amor de Deus, levante sua mão, estenda sua mão sobre a UPA, sobre o seu familiar que está enfermo, e nós declaramos cura de verdade. Deus vai fazer? Eu não sei, querido. Eu não sei. Deus tem o tempo para todas as coisas. No envelope está escrito aí, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, né? Há tempo para plantar, colher, semear, há tempo de chuva, de seca. Deus tem um tempo de tudo. Então o nosso trabalho é estender as mãos com ousadia e intrepidez e declarar cura. E nós temos ensinado para os jovens, mas parece que o esfriamento, a crise, ela trouxe um esfriamento para o meio da igreja, e nós não devemos, nós não podemos, de hipótese alguma, nos submeter à frieza espiritual. Então nós precisamos ser uma igreja avivada sim. Ângelo, mas como e onde acontecem os avivamentos? Preste atenção. Como ser igreja avivada nesses dias de crise, de pandemia? Avivamento acontece principalmente em tempos de crise. Eu vou repetir. Todo o avivamento aconteceu no tempo de crise. Não existe na história da humanidade nenhum avivamento no ambiente de conformismo ou bonança. Nenhum. Eu até brinquei com os jovens ontem. Se você abrir a geladeira está cheia, eu duvido você orar para Deus suprir a sua necessidade.
Todo avivamento, ele acontece no meio de crise, no meio de uma pandemia. Não existiu avivamento da Rua Azusa, o avivamento Charles Finney, John Wesley, D.L. Moody, são vários avivalistas que nós estudamos. Não existiu nenhum avivalista que foi levantado, e nenhum avivamento ocorreu na história da igreja, da humanidade, aonde existia bonança. Então a crise é uma oportunidade da igreja se levantar para um avivamento, você crê? Querido, é uma oportunidade. Então, onde o mundo, o governo, as pessoas estão falando, gente, é crise, a economia está afundando, nós vimos falando na educação, gente, o tanto de amigos e amigas, eu trabalho com muitos professores, então eu trabalho, lá nós temos área infantil, né? Nós temos Fundamental 1 e Fundamental 2, eu sou professor do Fundamental 1 e 2, todos os professores da área infantil foram despedidos, todos. Então eu tenho muitos amigos e amigas que estão desempregados, por causa da economia, por causa da crise na área da educação também. E aí eu falo para você, e aí, como que a igreja tem que se portar diante desse cenário, deste tempo? A igreja, ela precisa estar preparada, porque o ambiente de crise é o melhor ambiente para uma igreja avivada a atuar. Querido, é o tempo da igreja entender qual é o papel da igreja. Nós estamos lá em Campo Belo, acredito aqui também, viu o pastor ali com uma cesta no carro, de assistir as pessoas necessitadas. Sabe? No ambiente de conformismo e bonança, não existe a probabilidade de avivamento ou mover de Deus. Atos capítulo 11, versículo 25. Atos 11, 25. Atos capítulo 11, versículo 25 fala: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, um profeta, querido, preste atenção. Um deles, Ágabo, levantou-se, por quem? Pelo Espírito, e predisse uma grande fome que sobreviria sobre todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. A igreja verdadeira, ela é encontrada ou entra em cena no pico do problema. Eu vou repetir para você. A igreja verdadeira, a igreja avivada, a igreja de Jesus, onde ela é chamada pela primeira vez de cristãos, ela é encontrada, ela entra em cena no pico do problema. Então a gente está vendo o pico da pandemia. Pico, aí fecha, aí daqui a pouco abre os comércios, não é assim? Eu vi um especialista, um pastor especialista em economia, em questão política, ele falando essa semana, que ele falou que o governo está trabalhando de 3 por 1. O que é isso? 3 por 1 nós ficamos fechados uma semana, o pico desce e nós abrimos 3 semanas. Agravou? Fecha uma semana e abre 3 semanas. É 3 por 1. Por quê? Porque eles estudaram que se você fechar uma semana, você tem uma regressão do vírus durante 3 semanas. Então eles trabalham dessa forma. Então, querida, decreta atrás de decreta. Onde a igreja entra nisso? Ela entra que o tempo de crise foi feito para a igreja ser encontrada neste tempo. O necessitado, querido, preste atenção, o necessitado, ele vai pedir ajuda na igreja. A ajuda não está no governo. A ajuda não está no presidente, no deputado, não está, isso é paliativo, é band-aid. A ajuda verdadeira é a igreja de Cristo. Ela foi colocada nesse cenário porque ela é a igreja que ela vai ser encontrada no pico do problema. Então, quando nós abrimos igreja, querido, não é só para pregar, é muito bom pregar, não, é para ajudar os necessitados. E detalhe, um profeta levantou as suas mãos, pelo Espírito Santo, ele prediz uma fome. Gente, pensa comigo, no meio do avivamento, Deus levanta um profeta para falar que vai ter fome. Consegue entrar na sua cabeça isso?
O problema é que a gente lê Bíblia e a gente não presta atenção nos detalhes. Então a gente passa correndo. Teve fome. Não! No meio de um avivamento, um profeta de Deus, usado pelo Espírito Santo, trouxe fome. Por quê? Porque a igreja precisava assistir os necessitados. A igreja foi feita para entrar em cena no pico do problema. A crise, a fome, o desemprego foram feitas para promover os encontros. Todas as amizades, verdadeiras amizades, foram forjadas nas dificuldades. Eu vou repetir para você. A crise, a fome e o desemprego foram feitas para promover o encontro. Eu só estou trabalhando hoje, eu só sou professor hoje, porque um dia eu estava desempregado, eu encontrei com um amigo, eu pedi ele uma oportunidade, uma escolinha de futebol, ele me ensinou tudo que eu sei hoje, praticamente tudo que eu sei. Da escola de futebol eu fui para um clube trabalhar, que é o Country Club de Campo Belo. Do Country Club hoje eu sou professor numa das melhores escolas de Campo Belo. Por quê? Por causa de uma amizade e de um problema. Todo problema foi feito para promover encontros. Então a pessoa está cheia de problema na casa dela, e ela vê a igreja aberta, e ela chega aqui, ela começa a compartilhar o que com você? O problema dela. E o problema foi feito para promover um encontro. E através daquele encontro, 2 pessoas vão ser avivadas. Para quê? Para ter novos encontros, para promover mais avivamento. É isso que a igreja faz. A igreja foi feita para tempo de crise. José foi feito para um tempo de crise. A gente olha para a vida de José e fala, como que José passou por tudo aquilo? Gente, não tinha como. O menino de 17 anos de idade, 16 anos de idade, passar por aquilo ali e sair ileso. Não, ele foi forjado para aquele tempo. Ele teve que ter um encontro com os egípcios. Ele teve que ter uma preparação no Egito para depois ele se encontrar com o irmão. Ele perdoar, ter um tempo de arrependimento, de encontro para a família de Israel, o povo de Deus, ser protegido no meio da crise. Toda crise foi feita para encontros. Então nós estamos aqui, a igreja foi aberta porque nós precisamos ter encontros. A igreja de Deus precisa ter olhos e perspectiva eterna para tudo que acontece. Então quando nós olhamos para a crise, nós não podemos olhar como Jornal Nacional. Quando nós olhamos para a crise, para a educação, para as doenças, irmãos no CTI, irmãos sem oxigênio, nós não podemos olhar com a perspectiva fatalista do Jornal Nacional, por exemplo. Por quê? Porque se nós olharmos dessa forma, gente, vai morrer gente demais. É só coisa negativa. Então como que nós temos que olhar como igreja? Com a perspectiva eterna. Deus, nós levantamos as nossas mãos e nós declaramos cura. O Senhor cura se o Senhor quiser, mas nós declaramos, nós fazemos nosso papel de igreja avivada para um tempo chamado crise, e nós vamos nos levantar como igreja, porque nós temos os olhares no Senhor. A palavra de Deus é que pauta a nossa vida. Ok, sabendo disso então, que Deus aviva a sua igreja em situações anormais, porque não é normal, eu queria falar para vocês pelo menos quatro características inegociáveis que acontecem com igrejas e pessoas avivadas no momento de crise. Então preste atenção, eu vou falar para você 4 características, e isso me pegou demais, gente, porque eu falei, gente, eu acho que eu passei só nenhuma aqui. 4 características que a igreja avivada, o cristão avivado, ele precisa ter no ambiente, no tempo de crise. Porque não é fácil, gente. É muito desafio. A gente vinha falando, eu sou professor de educação física. Me explica como que dá aula de educação física pela câmera. Eu dou aula para o Pedro, né, Cleis? É desafio, não é, Cleis? Tanto para a criança que está do outro lado, como professor, profissional. Como que você dá coordenação motora, gente? Lateral para um lado, para o outro. Basquete, vôlei. Como que você ensina os conteúdos? É um desafio. E aí a gente precisa entender que uma igreja, eu tenho que olhar não como professor, eu olho como igreja. Então tem dia que eu bato papo, eu pergunto como está o papai, como está a mamãe. E aí entra o papel do ângelo cristão e não do ângelo profissional. Porque eu tenho que ter uma perspectiva de cristão, de um homem avivado, que carrega o Espírito Santo dentro, cheio da palavra de Deus, que aí o menino, ele tá, gente, pegando fogo em casa, e eu tenho que fazer ele prestar atenção em mim, e ao mesmo tempo eu tenho que ver o lado humano dele. Crianças ansiosas, um tempo atrás a minha menina, gente,
Ela nunca fez isso, ela jogou o lápis, bateu o lápis, ela falou, eu não quero assistir aula hoje. Nunca fez isso na vida. E nós vimos uma crise de ansiedade. E nós deixamos ela, preste atenção, nós deixamos ela respirou, ela chorou, ela resmungou, foi para o quarto dela, ela resmunga com ela mesma. Eu não deveria ter feito isso e isso. A gente pegou ela, Sofia, o que aconteceu? Ela falou que deu uma dor de cabeça nela aqui. E foi alastrando a dor de cabeça. Por quê? Por causa da câmera. Como ser cristão? Uma igreja avivada num tempo como esse. 4 características inegociáveis que uma igreja, um povo avivado precisa entender. Amém? Primeira, Atos capítulo 5, versículo 41. Atos 5, 41. Eu confesso que... Sabe qual que é o maior desafio do pregador, gente? Pode perguntar. Quem prega aí, Cleison, pastor André. O maior desafio não é pregar, porque nós temos tópicos, trabalha por tópico, pode fazer, né? O maior desafio é você passar pela palavra. É o maior desafio do pregador. Pregar é fácil, agora eu quero ver passar pela palavra. E aí eu estava olhando os tópicos e eu falei, meu Deus, misericórdia. Porque eu preciso entender o que é ser igreja, de verdade. Passar pela palavra é muito difícil, querido, é um desafio. É só para quem se humilha na presença de Deus. Amém? Atos capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Toda a igreja deve se alegrar de ser injustiçada, perseguida pelo nome de Jesus. Porque somente depois das humilhações da vida, nós teremos capacidade de se humilhar diante de Deus e de se levantar diante das situações. Eu vou repetir. Somente depois das humilhações da vida, dos coronavírus, dos decretos, de não poder reunir, abraçar pai e mãe, só depois disso, nós teremos capacidade de se humilhar diante de Deus, para se levantar diante das adversidades. Os discípulos foram açoitados, chicoteados, literalmente. Chicote nas costas. E a Bíblia fala aqui, eu imagino a cena, eu gosto de imaginar, imagina Pedro falando, eu recebi 7, o outro, não, eu recebi 8, estou melhor. Não, a minha está mais funda. Eles se alegraram por causa dos açoites. Sabe, querido, nós precisamos entender o que é ser igreja. Entender o sacrifício que foi pago na cruz do Calvário. Entender que as humilhações desse tempo não pode se comparar por aquilo que já está preparado para nós, amém? Nada pode se comparar, nenhuma injustiça, nenhuma difamação, nenhuma fofoca, nenhum levante contra a igreja, contra você, contra a sua família, pode se comparar com a glória que já está revelada, já está preparado para nós. Existe um lugar, existe um banquete para nós, querido, e quando a gente tem esse olhar, essa perspectiva, tudo que a gente passa nessa terra vai ser fichinha, porque nós temos o olhar fixo na cruz do Calvário, amém? Então nós podemos nos alegrar. Mateus 5,11 fala, bem-aventurados serão quando por minha causa vos insultarem, perseguirem, levantar qualquer tipo de calúnia contra vocês. Querido, isso é muito forte. Bem-aventurado, Mateus 5,11, serão quando por minha causa vos insultarem, perseguirem, levantarem qualquer tipo de calúnia contra você. Querido, eu não sei você. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu sou caluniado, a única coisa que sabe, não me faz querer revidar, sabe, andar com justiça própria, é eu me humilhar na presença de Deus. Eu falo, Deus, eu não consigo, eu quero pegar pelo pescoço, eu quero revidar, mas não, a Bíblia fala bem-aventurado. Gente, eu não vou ser bem-aventurado quando eu pregar bem. Eu não vou ser bem-aventurado quando eu abrir 10 igrejas. Não, eu vou ser bem-aventurado quando eu for insultado, perseguido e caluniado por causa do nome de Jesus. Gente, isso muda a perspectiva no tempo de crise. Porque no tempo de crise, o que está acontecendo? As igrejas estão sendo fechadas. Ok, está sendo fechada, mas eu posso ser igreja no GV, na cela. Eu posso ver uma pessoa precisando de uma cesta básica. Eu vou lá e nós vamos orar. Gente, vamos abrir igreja agora. Agora nós vamos entrar em comunhão. Nós vamos participar da ceia. Por quê? Porque vai ter altos e baixos. A vida é desse jeito.
A gente estava falando, né, pastor André, nós oramos para que o coronavírus vá embora. E se durar mais tantos anos? Corrupção, escondendo vacina, injetando água. Gente, e se isso durar? Como nós vamos ser igreja nesse tempo? A igreja desse tempo, ela não se abate com calúnia, com perseguição, com fofoca, com difamação, não. Ela se levanta. Querido, o apóstolo Paulo sabia o que esperava, ele era a adversidade. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, ele fala, olha, agora impelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão em toda a cidade. O Espírito Santo me avisou que prisões e sofrimento me esperam. Gente do céu, quem quer pregar um evangelho desse? Quem tem coragem de pregar um evangelho desse? Que o Espírito Santo chega para ele, Paulo, presta atenção, você converteu agora. Você estava de boa lá, aos pés de Gamaliel, aprendendo bonitinho. Agora eu vou te chamar para um negócio mais estreito. Agora, o Espírito Santo falando com ele, agora eu vou te levar lá para Jerusalém e para outros lugares. Mas tem um presente esperando, prisões e sofrimentos. E o que o sofrimento, gente, ele gera na gente? Ele forja o nosso caráter. Nos maiores sofrimentos, aconteceram os maiores casamentos, renovação de casamento. Nas maiores crises, os casamentos foram restabelecidos, as famílias foram reerguidas. No pico do problema, uma palavra, um pastor, um aconselhamento, ele entrou e a família foi reconstruída por causa de um aconselhamento, porque a perseguição, ela provoca o encontro. E o Espírito Santo, como o Cleicinho falou aqui, o Espírito Santo, ele está onde? 2 ou mais reunidos. Gente, a palavra, ela se conecta. A palavra, ela se conecta. Então não é sozinho que eu sou avivado, é com o outro. Então quando tem 2 ou mais, o casamento é restabelecido, a família é reconstruída, a igreja é levantada, a igreja ela reabre. Nós podemos ceiar por causa do encontro, por causa da perseguição. Então nós estamos aqui, querido, porque um dia nós fomos perseguidos. Um grande evangelista falou que a maioria veio pela dor, e é verdade. A maioria veio pela dor. Então quero te dar uma palavra: se alegre com a perseguição, se alegre com a crise, porque a crise vai trazer pessoas para perto de você, que você vai poder abençoar elas, e talvez ser abençoado por aquela pessoa. Amém? Segunda coisa, Atos capítulo 5, versículo 42. Esse é o tópico que eu mais amo. Atos 5, 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. O segundo desafio, ou a segunda característica, na verdade, é uma característica de uma igreja e de uma pessoa avivada. Ela ama comunhão. Uma coisa que eu tenho mais saudade é a comunhão. Eu tenho certeza que aqui está rolando depois um churrascão, né? Gente do céu, nós amamos, né? Que a picanha, aquele ancho, né? Gente, é bom demais. Cristão gosta de comer demais, gente. Aquele acampamento lá bombando, né? Os meninos aí estão com saudade. É comunhão. Todos os dias, o templo, de casa em casa, não deixava de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Igreja, em tempos de crise, valoriza mais do que nunca a comunhão, porque ali está o revestimento de poder. O poder só está na comunhão. Atos capítulo 2 fala que os discípulos, eles foram revestidos de poder para proclamar o nome de Jesus só quando eles estavam em comunhão no templo. Então ali no Pentecostes estavam todos reunidos em uma só voz, em um só Espírito, e o Espírito Santo desceu e avivou aqueles discípulos, e eles na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas foram convertidas. Por quê? Porque nós entendemos o poder da comunhão. A igreja no tempo de crise, ela tem que entender. Dê uma brechinha, querido, vai para o GV, vai para a célula, vem para o culto. Por quê? Porque é no momento de comunhão que Deus ordena a bênção dele.
Não existe outro lugar, querido. Nós somos muito abençoados. Trancar a porta em secreto, orar ao Pai em secreto, Deus derrama ali, Deus aviva mesmo. Mas quando nós estamos em comunhão, querido, não existe uma maneira mais poderosa de proclamar o nome de Jesus que o ambiente de comunhão. Hebreus 10, 24 fala, Hebreus 10, 24, e consideremos uns aos outros, para incentivarmos no amor e as boas obras. Versículo 25, não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o tempo se aproxima, ou o dia se aproxima. Gente, vocês estão vendo o tempo se aproximar? Parece que é um funil, está afunilando, né? Então Deus, Ele deixa a Bíblia para nos dar um norte, a bússola do cristão. Olha o versículo 25, não deixe de reunir, por quê? Nós temos que encorajar uns aos outros, quanto mais agora que o dia se aproxima. Gente, vamos encorajar um ao outro. Nós precisamos encorajar um ao outro a se reunir. Sabe, aí está em GV mesmo online. Essa semana eu visitei todos os GV da nossa coordenação lá, mesmo online. Eu participei de todos. Tirei um print lá, mandei para todo mundo, honrei os líderes que ali estavam, os meninos jovens e adolescentes, sabe, deixando a agenda deles, talvez uma saída, porque eles não param de sair, é decreto, eles não estão nem aí, eles saem, eles pararam e fizeram ali o GV mesmo de forma online, e todos, eu entrei em todos de forma online e eu agradeci um por um, falei, gente, eu agradeço cada líder pelo empenho de quê? Olha o que a Bíblia fala, não deixemos de reunir, encorajando uns aos... Gente, pelo amor de Deus, tem que ter coragem. Para ser igreja tem que ter coragem, tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso para falar, não, nós vamos reunir, eu estou cansado, mas nós vamos fazer pelo menos online. Nossa, domingo de manhã, vamos lá participar da ceia, porque nós temos que ter coragem. Uma das coisas que eu mais admiro no nosso pastor, querido, pastor Daniel, os pastores aqui são prova disso, é a coragem que ele tem. Sabe como ele não para diante dos desafios? Ele não para, ele é incansável. Por quê? Porque ele entende que ele tem que encorajar. Ele como pastor, como líder, ele precisa, as pessoas precisam olhar para ele e ver um líder encorajado. Caleb, Josué, corajoso, encorajando um ao outro. Nós vamos reunir sim, porque é ali que Deus ordena a bênção, amém? Terceiro, ainda no versículo 42, todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar. Uma igreja avivada, querido, ela precisa entender que ela tem que ensinar a próxima geração. De verdade, eu como professor, eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o ensino das nossas crianças na escola. Muito preocupado. Por quê? Porque, gente, nós somos sensitivos. Eu trabalho com a parte de humana. Então, nós somos visuais, auditivos e sensitivos. Então, a gente está trabalhando o que agora? Visual e audição. Nós não temos mais sensibilidade. A minha área eu toco. Educação física, eu pego o menino, eu giro, jogo para cima. Ensino, pego na mãozinha, olha, arremesso é assim, é sensitivo. Então, a igreja precisa entender que no momento de brecha, de comunhão, precisa ensinar a próxima geração. Olha o que os discípulos faziam. Eles encorajavam uns aos outros a reunir, e além da reunião, de comer, do banquete, eles ensinavam. Ensinavam o quê? Ensinavam a educar pai e mãe, a honrar pai e mãe. Eles ensinavam aos pais a educarem os filhos. Base bíblica, eles ensinavam escola dominical, eles ensinavam a criança a dizimar, a ofertar, a ser temente à palavra do Senhor. Gente, nós precisamos entender que uma igreja avivada, ela foi transformada na maneira de pensar Deus, família e sociedade. Sabe, toda vez que teve um avivamento na história da humanidade, todos, você pode estudar todos os avivamentos, John Wesley, Charles Finney, George Whitefield, Inglaterra, País de Gales, Finlândia, todos os avivamentos que tiveram uma coisa que eles não abriram mão, de abrir escola,
orfanato e universidades. As melhores universidades nos Estados Unidos foram pastores que abriram. As melhores. As melhores universidades, não estou falando de escolinha não, querido. É universidade, credenciada no mundo inteiro. Foram pastores que abriram. Por quê? Porque todo avivamento, ele como igreja, ele entendeu, eu preciso ensinar essa geração. E eu vi uma postagem de vocês ali da escolinha, dos cultos anos da pandemia. Gente, eu fiquei namorando ali. Parece que vocês mostraram ali um ensino que vocês estavam dando para eles, né? E, gente, eu vi a Valentina na foto, eu fiquei assim, por quê? Porque uma igreja, não importa o tamanho, uma igreja avivada, com pessoas avivadas, que entende o que essa igreja, no momento de crise, ela ensina à próxima geração. Ela precisa ensinar. Uma pessoa reavivada tem um grande interesse de aumentar a sua biblioteca e a sua paixão pela palavra de Deus. Eu vou repetir. Uma igreja, uma pessoa avivada, tem um grande interesse em aumentar a sua biblioteca e a paixão pela palavra de Deus. Uma igreja bíblica cresce em entendimento e sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, repare a comunhão. Provérbios capítulo 9, versículo 1. Repare o que nós estamos pregando aqui, o que nós estamos falando. A sabedoria construiu uma casa, ergueu 7 colunas, fundamentos, matou animais para a refeição, preparou o vinho e arrumou a mesa, comunhão. Enviou as servas para fazer o convite, do ponto mais alto da cidade, clamando: venha, todos inexperientes. Aos que têm bom senso, ela diz: venham comer da minha comida e beber do vinho que eu preparei. A sabedoria está clamando. Uma igreja avivada, ela busca sabedoria na palavra de Deus. Uma igreja avivada ama a palavra de Deus. Uma igreja avivada ama que a palavra salte aos olhos, que seja vivificada pelo Espírito Santo. Querido, eu não sei você, tem dia lá em casa que eu sento na mesa com a minha esposa, com meus filhos, a gente lê um versículo, e a gente fica namorando aquele versículo, parece que o versículo pula. E o Espírito Santo faz a gente chorar, faz a gente sorrir, sabe por quê? Porque nós amamos a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vivifica a igreja que ama a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus, porque no tempo de crise, no tempo que eu não sei se eu posso sair, ou se eu tenho que ficar em casa, no tempo que eu não sei se eu trago a minha filha e o meu filho para a igreja, pastora, eu não sei se vai contaminar o vírus. Não, a palavra tem o norte, o Espírito Santo tem o norte. Então tem tempo que eu tenho que ficar em casa, mas tem tempo também, querido, que eu preciso ver pessoas, que eu preciso andar em comunhão, pelo menos online. Por quê? Porque eu preciso, como a sabedoria clama, erguer os meus fundamentos, chamar a pessoa para comunhão e falar: nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é um norte na minha vida. A palavra de Deus é um norte. Converse com filhos cristãos, você vai ver o nível de entendimento dos pais deles. Eu converso com a Valentina, eu venho batendo papo, né? E eu vejo, gente, como é ativa. E aí você vê o retrato dos pais. Eu sento com o Pedro, eu brinco com o Pedro na aula, que educação. E eu vejo os pais, por quê? Porque quando nós temos pais tementes à palavra de Deus, avivados, que entendem o tempo de crise, mas filho, é esse o caminho, eu estou no caminho, então eu ensino o caminho. Filho, não é assim que responde. Aí vê o tratamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, e o filho vai crescendo naquele ambiente, ele se torna um jovem, um adolescente avivado, e a consequência é ter uma igreja avivada, que vai ensinar outra igreja, porque ela preza pelo ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós precisamos entender que a palavra de Deus é o norte para uma igreja em tempos de crise. Eu queria encerrar essa noite, essa tarde, essa manhã. Corta, viu? Corta ali. Vice, hein? Glória a Deus. No versículo 42 ainda. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixava de ensinar e proclamar
que Jesus é o Cristo. Querido, a quarta característica de uma igreja avivada, é isso que nós vamos fazer hoje, a ceia do Senhor. Eu nem sabia que era ceia, já tinha preparado esse último tópico. O Espírito Santo, ele é vivo, amém? A última coisa que eu queria falar para você, a quarta característica de uma igreja, de um homem, de uma mulher, de um jovem adolescente avivado é entender a boa notícia. Eles não pararam de proclamar a boa notícia. Querido, é um tempo que nós temos que ir para a porta do hospital, de longe, e proclamar a boa notícia. É tempo de nós assistirmos as pessoas com cesta básica. É tempo de sentar com um casal que está em crise no casamento e ouvir o casal e restaurar aquele casamento. É tempo de boas notícias. As boas novas traz esperança, compaixão, conforto em meio ao caos, traz amizade. A boa notícia sempre é acompanhada de assistir o outro em suas necessidades, assim como Jesus fazia. Jesus, ele era avivado. Aonde ele passava, tinha festa, porque ele não dependia das circunstâncias. Eu vou repetir. Jesus, ele era um homem avivado. Aonde ele passava, tinha festa, porque ele não dependia das circunstâncias. Os discípulos estavam em crise. Tinham pescado pouco. Estava uma crise lá. E aí de repente eles olham um homem lá na beira da praia fazendo um sinal. E aí Pedro vai, e João também vai. E aí eles ficam com medo dele. Aí ele fala assim, por acaso vocês têm alguma coisa de comer? Aí eles falam, a gente pegou alguns peixes aqui, então traz para a gente juntar a comer. Olha a comunhão, querido. A crise provoca encontros. Olha a comunhão. E aí Jesus chama, vem, traz o peixe que vocês vão preparar. Eles não tinham percebido que era o mestre. E de repente, quando ele chega lá, a brasa já estava pronta. A festa, a mesa já estava posta. O peixe já estava na brasa. Por quê? Ainda que eu ande preocupado com aquilo que eu tenho que fazer, a forma de ser igreja, a forma de abrir igreja, de fechar igreja, de fazer GV, não. O peixe já está preparado, a mesa já está posta. Nós somos convidados para um grande banquete. Amém? Aleluia, ponha de pé. Eu vou terminar com esse versículo que eu amo ele. Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Querido, uma igreja avivada, uma família avivada, faz festa em tempo de crise. Nós vamos fazer festa essa manhã, querido. Ele está vivo, amém? O Cordeiro está vivo, Ele está vivo. O sangue foi vertido por nossa causa, nós somos agraciados por causa do Cordeiro que foi imolado, e nós temos parte, nós podemos comer da carne, nós podemos nos banhar do vinho, nós podemos contemplar a grandeza do Cordeiro, aquele que estava morto reviveu, aquele que estava sendo humilhado hoje está coroado à destra do Pai, e Ele intercede em nosso favor, amém? Êxodo capítulo 12, versículo 21, então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, e passe o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior, nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar. Celebrem essa cerimônia. Quando os filhos lhe perguntarem, olha o ensino, o que significa essa cerimônia, respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo se curvou em adoração. Amém? Você pode adorar Ele.
você pode glorificar o nome dEle, você pode orar ao nome do Senhor, o Deus dos exércitos, aquele que poupa as nossas vidas, aquele que nos entrega sim no momento da crise para promover o encontro, aquele sim que nos dá sabedoria e entendimento, que nos dá força, habilidade para suprir a necessidade do outro, aquele que nos ensina a levantar as nossas colunas, a preparar um banquete, a sentar na mesa e comungar com Ele e com os nossos irmãos. Você pode declarar, você pode agradecer o Cordeiro que está morto por nossa causa, o sangue vertido na cruz do Calvário por nós. Nós podemos contemplar esse sangue, nós podemos contemplar esse sangue. Oh Jesus, obrigado. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo. Nós te louvamos por esse tempo de ceia. Nós te louvamos por esse tempo que nós podemos, Pai, compartilhar do seu sangue do Cordeiro. Nós podemos comer da sua carne. Que o Senhor venha avivar o teu povo, a sua igreja, no meio da crise. Uma igreja que assiste o outro, porque ela foi assistida pelo Senhor. Uma igreja que ensina, porque ela se prostra diante dos seus pés para aprender com o seu Espírito Santo, com a sua palavra. Em nome de Jesus. Pai, derrama da sua cura sobre nós. Que nessa manhã o Senhor venha curar, Pai. O Senhor venha curar os casamentos. Que o Senhor venha curar as famílias. Que o Senhor venha curar, Pai, os nossos entes queridos, aqueles que estão nos leitos de hospital. Assim como a sombra de Pedro passava, Espírito Santo vai com poder nesses lugares e derrama da sua cura, da sua glória, em nome de Jesus. Você pode cantar. Aleluia! O Senhor ressuscitou, Pai. O Senhor está vivo. O Senhor é Senhor e Rei das nossas vidas. Nós cremos nessa palavra, nós tomamos posse. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Nós vamos consagrar os elementos da ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em meu nome. Amém? Em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos consagrar os elementos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Pai, esse suco que representa o Teu sangue derramado naquela cruz. Graças te damos porque hoje o Teu sangue é sobre nós, a nossa vida, nos guardando e nos protegendo de toda e qualquer contaminação, impureza e pecado. Pai, nós consagramos a Ti este pão que representa o Teu corpo,
que foi pendurado no madeiro. Nós tomamos posse, Pai, da sua morte. Pai, o Senhor morreu a nossa morte, o Senhor se entregou em nosso favor, em nome de Jesus. Nós temos o princípio, queridos, de servir a ceia, para quem é batizado nas águas, para quem está em aliança com a igreja, debaixo de uma cobertura espiritual. Se você ainda não é batizado, que você possa aguardar o seu momento, em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. A todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Jesus, pegue o seu pão, levante o seu pão, em nome de Jesus. Lembra agora, queridos, da morte do Senhor. Foi em seu favor. Ele foi pendurado no madeiro em seu favor. Ele se entregou por nós, por mim, por você. Ele pagou o preço por nós. A dívida que era contra a minha vida, a sua vida, Ele foi e pagou. Amém? Nós fazemos isso em memória do Senhor, Pai. Como diz a Tua palavra: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ah, Pai, nós lembramos do Senhor nessa manhã, Deus. Obrigado, Pai. Vamos comer juntos do pão. Aleluia, Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que beberem deste cálice e comerem deste pão, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Teu sangue nos purifica de toda impureza, de todo pecado, de toda sujeira. O Teu sangue nos limpa, o Teu sangue, Pai. Ah, Senhor, nos limpa, Pai, de tudo aquilo que não agrada o Senhor, do perdão, Pai, que não foi liberado, Senhor. Nós pedimos perdão nessa manhã. Deus, nós queremos perdoar também, liberar perdão. Deus, em nome de Jesus, o Teu sangue, Pai, é sobre nós e Ele nos protege. Aleluia, o Teu sangue, Pai, é sobre nós. Nós fazemos isso em memória do Senhor. Declaramos a nossa aliança com o Senhor. Reafirmamos nosso compromisso com o Senhor. Declaramos que somos um em Cristo Jesus. Somos a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, somos uma família. Aleluia. Vamos tomar juntos, declarando a nossa unidade em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Adora o Senhor em nome de Jesus. Declare isso. Levante suas mãos. Pai, declare isso, querido, nós somos livres. Oh, aleluia! Porque Ele nos libertou da maldição, Ele nos libertou do pecado. O Teu sangue, em nome de Jesus. Aleluia! Levante as suas mãos e comece a orar agora em nome de Jesus, em favor da sua família, da sua casa, como igreja do Senhor. Comece a orar com autoridade, profetizando, declarando a bênção do Senhor sobre os seus filhos, declarando a bênção do Senhor sobre aqueles que você ama, protegendo, pedindo proteção, livramento, o sangue de Jesus, que tem todo o poder. Em nome de Jesus nós oramos por essa cidade de Santana. Abençoe essa terra, abençoe teu povo, Senhor. Abençoe a igreja do Senhor nessa cidade. Do Senhor possamos congregar, possamos andar juntos, possamos revelar, Pai, o teu nome, possamos, Pai, colocar em prática a palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, diga-se obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por 3 anos nessa igreja, nessa cidade. Ó Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Declaramos, ó Pai, que nós estamos aqui para te adorar em espírito e verdade. Quem crê, diga amém. Louva o Senhor com as suas palmas, bem forte. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe você. Levante suas mãos, quero te abençoar. Declarar a bênção apostólica sobre você, que o amor do Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão doce e consoladora do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Diga amém. Nós não podemos abraçar, mas você pode dar um tchau, um sorriso para essa pessoa amada do seu lado. Fique atento às nossas redes sociais para a programação dessa semana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia.